noite, amigos do canal A Voz da Legalidade. Hoje no painel da Legalidade tem uma convidada super especial das terras cariocas. Para nos acompanhar nessa conversa, teremos aqui os companheiros que já são conhecidos aqui pela casa, por quem acompanha nosso canal. O historiador Noé estará conosco, o comandante Lucas também. E quem é que nós vamos entrevistar, com quem vamos conversar? Com uma pré-candidata a vereadora pelo PDT no Rio de Janeiro. Jana Dauí, advogada, pré-candidata a vereadora, militante em favor das minorias, pessoa que dialoga com a comunidade e que vai nos falar um pouco dessa sua trajetória, de como se tornou pré-candidata e quais são suas finalidades. E é ela, uma das pessoas que irá compor o quadro do PDT no Rio de Janeiro para ganhar espaço na Câmara e trazer uma política diferente. Jana, fique à vontade para se apresentar para os amigos que acompanham o canal A Voz da Legalidade. Boa noite, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada. Bem, meu nome é Janaína, como todos conhecem, já ouviram. Eu sou filiada ao PDT, pré-candidata, e já há alguns anos eu tenho um trabalho extenso nas comunidades da Chacrinha, do Batomuxa, aqui na Zona Oeste, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E esse convite veio das pessoas do PDT, através eles me conheceram nas redes sociais, já viam meus trabalhos, viam as minhas publicações, e um dia rolou essa conversa, fui ao partido e fiquei muito feliz com o convite, com a receptividade que o PDT tem com nós, mulheres, e não poderia ser outro partido, porque eu sempre fui uma pessoa ligada e militante pelas minorias, a favor da escola pública integral, e nada mais nem melhor do que o PDT, que através do Brizola e Darcy Ribeiro, que botaram para frente esse projeto no Rio de Janeiro, que infelizmente outros governos não deram continuidade, e teríamos um Rio de Janeiro muito melhor se tivesse tido lá, 30 anos atrás, tivesse mantido essa questão da educação de base, e até hoje, né, no Rio de Janeiro, que hoje você não vê uma educação fortalecida em nenhuma região do Rio de Janeiro, como seria e como foi o projeto de Darcy Ribeiro através dos Brizolões, né? E eu sempre fui muito ligada à criança e à educação. Eu tenho uma biblioteca popular na região da Chacrinha e atende a comunidade. Infelizmente, não é uma coisa que a gente conseguiu introduzir muito bem, porque a criança vai para a escola lá e ela não tem uma biblioteca, ela não tem o hábito da leitura, então a biblioteca é muito pouco procurada. Então, durante muito tempo, eu tive um projeto de leiturinha nas praças, e esse projeto ele acabou se estendendo a outro tipo de coisas, né? Porque você chegava lá para fazer um projeto de leitura com as crianças, e as crianças já estendiam para um lanche, para uma mãe que vinha reclamar de alguma coisa. Então, quando você vê, você está atendendo toda uma comunidade que já veio pedir uma cesta básica, uma assistência de diversas outras coisas, e começou com um projetinho de leitura que virou uma biblioteca, e que quando você vê, você está atendendo várias situações de uma comunidade local que é totalmente desassistida de políticas públicas. Então, foi isso. Era para ser um projetinho, virou um projetão, e eu continuo aí na luta a favor dessas pessoas que sempre me procuram. A gente tinha também aqui na comunidade, eu não tenho feito nesse período de pré-campanha, porque para não caracterizar a venda de voto, essas coisas, mas a gente tinha aqui, de 15 em 15 dias, um projeto de uma feira popular, e doava toneladas de alimentos, de legumes, e atendia bem a região. Infelizmente, nesse período, eu não tenho feito, porque falaram, pode caracterizar alguma compra de votos, não pega bem, então eu suspendi o projeto, mas uma amiga minha está dando continuidade nessa assistência que a gente sempre procurou dar aqui às pessoas da comunidade. Tenho outros amigos que conseguiram cestas básicas. O Rio de Janeiro ficou muito desassistido pelo próprio município, né?
as crianças não conseguiram a cesta básica das escolas, o cartão alimentação. Então, o que tem ajudado as comunidades, pelo menos aqui da Zona Oeste, são iniciativas de pessoas particulares, como eu, que tinha uma pequena ONG, um outro colega, e a gente vai ajudando uns aos outros para atender, a assistir ao maior número de pessoas que realmente estão passando dificuldade nesse período. Já passavam, né? Passam mais ainda porque não conseguiram a assistência do auxílio emergencial e nem nenhuma dos projetos que o município ficou de oferecer e não aconteceu. Não sei se em outras localidades alguém conseguiu esse cartão alimentação para as crianças. Eu sei que aqui na Zona Oeste não rolou essa questão da assistência às que estão sem aula em relação à alimentação. Mas, alguma pergunta? Maravilha, maravilha. Eu gostei muito da sua fala, porque traz essa questão de todo político em seu início de trajetória. Muitas vezes não é nem a pessoa que quer se tornar candidato ou quer entrar para o mundo da política. Muitas vezes é uma pessoa sensível com causas sociais, que participa de uma ONG, ou cria algum projeto para ajudar a comunidade, e naturalmente é uma pessoa que começa a se tornar uma referência naquele local, e de uma hora para outra acaba recebendo um convite, e quando menos pensa já está no mundo da política. E daí cabe à pessoa, né, fazer o diferencial de sair dessa fase e passar para uma fase de se tornar vereador, trazer leis e trazer projetos que consigam ser mais incisivos nessa intervenção na sociedade. Eu também vou chamar também o amigo Lucas para saber a opinião dele em relação a isso, antes de passar a palavra novamente para a nossa convidada. Lucas, isso me chama muita atenção, Lucas. Eu não sei se você conhece muitas outras histórias assim, mas há aquele candidato que já entra no mundo da política querendo ser candidato, e há aquela pessoa que naturalmente ela já é sensível com as causas sociais e acaba sendo chamada para o mundo político e legislar. Boa noite, quero agradecer ao camarada Nogueira, dar uma boa noite à Jane, que ela se sinta muito bem-vinda aqui na Voz da Legalidade. Para o Noé, que está aí escondido, né, daqui a pouco ele aparece de novo. Né, e dizer o seguinte, que às vezes, né, as pessoas se tornam lideranças na sua região, como é o caso da Jane. Né? Se tornou uma grande liderança nessa região do Zona Oeste, do Jacarepaguá, que é uma região que faltam muitas políticas públicas. E nós vamos conversar sobre isso hoje. Né? Inclusive, no bastidor, ela fez alguns apontamentos, a gente começou a conversar, e eu fiquei, Nogueira, se tu me permite, de fazer uma pergunta a ela já para iniciar o debate. Claro, fica à vontade. Tá, então vamos lá. Jana, a região da Jacarepaguá, que é a região que você representa, é uma região que falta muitas políticas públicas, de segurança, de saúde, de educação, de transporte. Né? É uma região desassistida pelo o bispo Crivella, né? Que aparelhou o Estado para funcionar ao seu gosto. Eu gostaria, antes de tudo, de fazer uma pergunta a você. Eu normalmente digo aqui na Voz da Legalidade, principalmente quando a gente debate Rio de Janeiro, né, que a única presença do Estado, efetivamente, nas comunidades do Rio de Janeiro é a ponta do fuzil. Nenhuma outra ação social de grande importância, de gerar renda, emprego, né, na própria comunidade, como bem disse o Crivella no início do seu mandato, né, ele foi lá na Rocinha e destruiu o camelódromo da Rocinha, deixando muitas pessoas sem conseguir ter o seu sustento, né, que dizia que ia defender as pessoas, cuidar das pessoas e nunca cuidou. Né? Jana, aí na tua região, né, a falta total de política pública, qual é a realidade? Né? Vamos tentar aqui expor a quem assiste, que não é só do Rio de Janeiro, e ao Brasil inteiro. Bem, a realidade é que, como eu sempre falo, um local que não tem uma política e uma educação de base, você tem como herança uma violência. Né? Então, existe uma violência de uns anos para cá,
que não existia antigamente, e que foi uma coisa até que foi uma surpresa para todo mundo. Porque tanto a Chacrinha quanto o Batomuxi era uma região muito tranquila, muito tranquila. Nunca teve incidência de tráfico. As crianças aqui não cresceram vendo como referência bandidos ou pessoas armadas. São comunidades onde tem muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas, com emprego fixo, muitos anos, concursados, tem policiais, tem bombeiros. Então, não é uma localidade que veio de uma incidência de violência. Né? Não são comunidades onde as pessoas cresceram e se acostumaram, que as pessoas têm aquele mito de que a criança cresce e vira bandido porque ela viu o homem de fuzil a vida inteira como referência. Aqui isso não acontece. Aqui a referência sempre foi um pai de família, trabalhador, que vai, que ganha o pão, que traz tudo suado para o filho. O que foi acontecendo ao longo desse tempo é que as escolas ficaram muito precárias. Foi acontecendo ao longo desse tempo, os postos de saúde foram ficando muito precários. E as pessoas passaram a ter necessidades reais de saúde, de educação, e o Estado não vinha para suprir isso. As comunidades da Zona Oeste não têm nenhum projeto do município ligado à educação. Então, o que começou a acontecer? Você tem crianças que vão para a escola, que saem para a escola meio-dia e que ficam o dia inteiro ociosa. E o dia inteiro o pai trabalha. De 3 em 3 anos você muda de escola. Você não tem uma referência, uma extensão de estudar com o mesmo grupo de pessoas durante um certo tempo. Então, o que acontece? Você, de repente, daqui a 3 anos a criança muda de escola e ela vai estudar numa escola com crianças que vêm de morros que tem tráfico de drogas, que tem bandido, que tem pai preso, que tem baile funk, que tem proibidão. E isso vai mexendo na cabeça das crianças em relação à educação. Então, você vem de uma escola, de uma localidade que não tem isso como referência, e toda hora o município te muda e você vai estudar numa escola que você começa a conviver, por exemplo, uma menina começa a conviver com uma menina de 14 anos que já tem um filho, que já vai para baile funk, e começa a influenciar, e isso foi influenciando ao longo desse tempo, vários adolescentes e várias crianças a irem para regiões que tinham tráfico, que tinham incidência de crime, e eles passaram a migrar para essas localidades e trazer o crime para aqui. Trazer para essa localidade que não tinha uma incidência de crime, essa questão com relação ao tráfico. Vamos lá na comunidade que tem tráfico, que é melhor. E começaram a trazer para a educação dessas crianças e adolescentes de uma região que não tinha esse índice de violência, essa relação com a criminalidade. E em questão de tempo, de 2, 3 anos para cá, esse morro que não tinha uma incidência de tráfico passou a ter traficantes e passou a ter tiroteios e a violência foi se instaurando aqui. Mas é aquilo que eu sempre falo, parece que deixar as comunidades da Zona Oeste é um projeto de governo e não é só do Crivella. Já vem de muito tempo. Aqui nunca teve projeto social que resgatasse ou que, ligado à educação, que essas crianças e adolescentes pudessem ter o seu tempo ocioso estudando ou fazendo algo útil. Não tem um curso profissionalizante, não tem um cursinho pré-vestibular, não tem nada ligado à educação que traga para essas crianças e para a localidade uma esperança de ter um futuro, fazer uma faculdade e ter um emprego melhor. Acaba que ficou só elas um vazio que o Estado oferece, uma política de ausência que acaba levando eles para para a criminalidade, para outras situações. E hoje, a localidade, por exemplo, Batomuxa, Barão, são comunidades que têm uma incidência de crime e de tráfico de drogas. Aí a polícia expulsa, depois eles voltam e fica nesse efeito cascata e ioiô, igual a gente fala, que um dia você está bem, um dia você está nas páginas policiais
como um lugar violento, o que não era um tempo atrás. A Praça Seca, durante muito tempo, aqui tem mansões de vários artistas que moravam aqui. Aqui morou o Barão da Taquara, onde se formou Jacarepaguá. Então, a gente tem, na Praça Seca, uma veia histórica, cultural do carioca muito forte. Isso foi se perdendo, os imóveis se desvalorizaram, as pessoas foram embora, os casarões aqui estão abandonados, e foi o que restou. Não tem para nós na região, e nem nunca teve, qualquer assistência pública que atenda a região. Não sei se ficou muito longo, se eu respondi a pergunta. Não, tá mais do que respondida, sim. Eu gostaria de perguntar também. Fique à vontade, Noé. A palavra é sua. Eu gostaria de perguntar para a Jana, né? E primeiro também agradecer, né? A Jana ter aceitado o nosso convite. Jana, na tua opinião, tá? É que você vê esta questão da educação, né? Aí no Rio, né? O sucateamento, mas principalmente acho que o sucateamento da educação se dá também pelo desrespeito à figura do professor, né? A quebra de autoridade do professor, não do autoritarismo escolar, mas a quebra da autoridade do professor. Como é que está essa situação nessa região do Rio de Janeiro, a figura do professor nessas escolas que estão tão fragilizadas? Como é que fica a situação? Por que eu pergunto isso? Porque o PDT é o partido que tem a bandeira da educação, né? Bandeira é uma bandeira da educação. Mas eu penso o seguinte, né? Vou combinar. Como é que eu vou falar em educação sem eu falar no ente que promove ela ou aquele que é responsável pela orquestração dela, que é o professor, né? Como é que você encara essa situação? O professor, já de um tempo para cá, isso daí também tem sido uma questão de educação de núcleo familiar, né? Hoje você briga com uma criança, chama a atenção de uma criança, antigamente respeitava o mais velho. Quando o mais velho falava alguma coisa com uma criança, ela respeitava. Hoje você chama a atenção de uma criança, a mãe, a avó, o vô, o tio, todo mundo vai se meter, passar a mão na cabeça da criança e ficar contra aquele que estava tentando ali mostrar a situação errada. Isso acontece com o professor também. O professor é totalmente desrespeitado pela família, é totalmente desrespeitado pela criança. Às vezes o professor chega, chama os pais, olha, está tendo um problema com o filho. O pai vai lá e está arriscado a brigar com o professor. Então, já é uma coisa que tem se tornado uma questão cultural, social. O professor, ele é desrespeitado pelo aluno, pelos pais. Ninguém vê mais o professor com uma autoridade legítima que ele é dentro de sala de aula. E quando existe um respeito pelo professor, quando a gente batalha pelo professor por uma questão dele receber melhor, dele ser melhor assistido, e essas questões, que é uma coisa legítima, o que acontece com o professor em sala de aula ou na escola? Ele não é só um professor, ele é sobrecarregado de tudo, porque ele recebe um monte de crianças com um monte de problemas familiares, sociais, é que ele deixa de ser o professor, ele é o psicopedagogo, ele é o psicólogo, ele é meio que mãe daquela criança. Então, a gente tem que dar uma assistência maior aos professores para que resgate neles e colocar dentro das escolas como regra absoluta o psicólogo, o psicopedagogo de referência, que o professor dentro de sala de aula estão sobrecarregados com tantos problemas que essas crianças vão levando para a escola. E a questão do desrespeito, o professor está sendo desrespeitado até pelos próprios pais, né? É uma luta muito grande, o Conselho Tutelar tem que intervir. Aqui na região de Jacarepaguá, por exemplo, às vezes o professor faz aquele relatório, passa para a diretora da escola, até a diretora da escola às vezes é desrespeitada. Aí tem que vir o Conselho Tutelar, tem que fazer toda aquela questão de núcleo familiar. E enquanto você tiver pais que não ensinem seus filhos
a respeitar o professor e ver ele como a autoridade que ele é, a gente vai sempre estar passando por esses problemas. Então, é uma coisa que a gente tem que reformular e reestruturar desde lá de casa até o professor dentro de sala de aula, entendeu? Tem sido uma questão social, cultural mesmo. O professor está sendo desrespeitado em tudo, pelo município, quando ele não é valorizado em sua profissão, sendo pago adequadamente, e também dentro da própria escola, quando as pessoas de fora vão lá desrespeitar. Então, a gente tem que fazer toda uma educação de núcleo familiar, com o conselho tutelar, com a escola, para trazer e resgatar com o professor essa autoridade que ele é. O professor é tudo, todo mundo teve vários professores para a gente estar aqui hoje, né? Ele tem que ser valorizado em tudo, em tudo. Ninguém chega na vida adulta sem um professor de qualidade que tenha ensinado algo para a gente, né? Inclusive, o professor não é só vilipendiado os seus direitos, né, pelo poder público. Né? E o Noé pode falar isso, Noé e o Nogueira, que são profissionais da educação, pode dizer com mais assertividade que eu, né? E a própria sociedade criminaliza o professor. Né? É complicado esses tempos. Inclusive, o próprio Brizola defendia uma reformulação no magistério. Né? Eu costumo dizer, Lucas, que o primeiro problema com a educação, ao meu ver, um dos, né, está na formação dos professores, certo? É preciso haver uma reformulação na grade de reformulação dos professores. Como estão essas instituições que estão formando professores? Porque se você não tem um trabalho sério na formação do professor, para você tratar isso depois que entra no mercado do trabalho é complicado. Aí depois você tem os problemas no mercado de trabalho para com o professor. E aí isso vai se tornando uma bola de neve. Jana, eu tenho também uma pergunta a te fazer bem curiosa. Eu gosto muito quando tem pré-candidatos que são pessoas que não vão entrar em contato com o povo, mas são pré-candidatos que fazem parte do povo. Povo, no sentido assim, não elitizado da palavra. Né? Não são aqueles candidatos que vão comer pastéis de 2 em 2 anos para pedir voto, né? Aí na época de campanha vai comer pastel na feira. Terminou a campanha, pronto. E aí, vem a minha pergunta. Em relação à educação, Jana, você, levando em conta que eu já vejo pelo seu perfil uma pessoa que já é preparada para legislar na Câmara, já tem em mente algum projeto voltado para isso, como você, como vereadora, poderia contribuir em relação à educação no Rio de Janeiro? É uma coisa também que eu sempre questiono, sempre falo, que o problema da gente, né, em relação à educação e sociedade vem desde lá do início da creche. Nós não temos creches que atendam a todas as crianças. A gente não tem uma continuidade dessa questão onde as crianças possam efetivamente estudar. Então, assim, a primeira coisa que eu acho viável fazer, e é fundamental, estender o horário da creche, que no Rio de Janeiro até 4 horas da tarde. Tem muitas mães que são mães adolescentes e que deixam de estudar e trabalhar porque tem que cuidar dos seus filhos, porque eles não têm onde deixar. Entendeu? Então, o ideal seria, a princípio, uma creche com um horário até umas 7 horas da noite, para que a mãe possa trabalhar. E a outra questão que a gente já tentou fazer e sempre questionou no Rio de Janeiro seria para as mães poderem estudar de noite, dar continuidade a esse estudo, ter também localidades onde tenham a creche com período estendido até mais tarde. Onde como se funcionasse Outro dia uma professora falou um termo como se fosse um hotel, né? Mas não seria exatamente esse o termo adequado. A questão da educação, nós temos que atender
a essas pessoas, essas mães adolescentes que deixaram de estudar, estendendo o horário da creche para que elas possam, pelo menos ou naquele período, voltar para a escola, ou o período que elas acham necessário trabalhar, porque nós temos no Rio de Janeiro uma quantidade enorme de mães solos, né? E que não tem como dar continuidade a esse estudo em função do horário da creche, em função de não ter creche, em função dessa educação de base, ela ser num horário totalmente desproporcional a um horário que uma mãe ou que uma mulher possa trabalhar e estudar. Então, um dos projetos é trazer, resgatar a essas mulheres, essas mães que foram mães na adolescência e pararam de estudar, para que elas tenham um horário onde deixar os filhos, né, na creche, ou que seja compatível com a escola, para que elas possam voltar a estudar. Porque no Rio de Janeiro acontece o quê? Aquela pessoa que interrompeu o estudo, ou para ser mãe, ou por algum outro motivo, ela só tem duas opções. Ou ela estuda de noite, o que às vezes são escolas em locais que é perigoso, que não é um horário, não é um local apropriado para se estudar à noite. Então, teria que ter um horário para essas pessoas retornarem para estudar. Então, a questão da creche, estender o horário, retornar essas pessoas adolescentes que abandonaram os estudos com um horário apropriado para elas e voltar, obviamente, se possível, para cada bairro. Nós aqui no bairro temos um Brizolão, esse horário da educação integral e colocar nas escolas arte, música, teatro, para não ser uma coisa maçante, ninguém fica estudando. Quando eu falo da educação integral, as pessoas acham que você fica lá o dia inteiro aprendendo português e matemática e que aquilo é super cansativo para a criança. Não é isso. Ela vai ter uma aula de artes, ela vai ter uma aula no dia de música, ela vai ter um esporte de competição, né? Não é aquela escolinha de futebol que vai botar na cabeça da criança que ela vai ser um Neymar e fazer ela sair dos estudos para uma escola de futebol e depois não ser na vida, nem futebol e nem escola. É poder botar tudo isso na escola. Eu sempre falei, uma vez um rapaz veio discutir comigo, que a educação integral seria um atestado de que a pessoa não tem condições de crescer em casa. E não é nada disso, isso é uma questão cultural. A Europa inteira estuda em horário integral, pobre, rico, todo mundo na mesma escola, e não é atestado de pobreza para a sociedade, para ninguém, entendeu? E a gente estuda arte, a gente estuda mais de uma língua como língua obrigatória, né? Você tem a opção de escolher se você quer espanhol, se você quer italiano. Você introduzir na cabeça da criança, durante aquele período, uma educação contínua, porque educar hábito, se você não chama determinada parte da vida que você fala, não quero estudar, não tem que gostar. Educação é um hábito, ela tem que ser contínua, ela tem que ser produtiva, para que a criança estivesse ali. Uma vez eu botei no meu Twitter e as pessoas até acharam engraçado, eu falei, eu estudei em tempo integral, eu estudava arte, eu estudava teatro, eu estudava cinema, eu aprendi várias línguas e eu não tenho talento nenhum. Mas foi fundamental que, por exemplo, eu não sei desenhar, mas eu adoro ir a museu. Então, assim, foi importante como educação. Eu não sei atuar, eu não sei fazer cinema, mas eu gosto de teatro. Eu aprendi a gostar de coisas culturais que o nosso jovem, o nosso adolescente, ele não é acostumado a ter essa relação com o museu, com o teatro, com o cinema. Primeiro que às vezes nem é financeiramente viável, mas é uma questão social, cultural e de educação também. O jovem da periferia, ele tem que se acostumado a estudar, né? E ser introduzida na vida dele a arte, para que ele tenha vontade e consiga botar isso para fora. Porque ele não precisa só ter como arte, cultura, o baile funk de sexta-feira, que não é nem adequado para a criança falar, mas eles vão, porque é o que sobrou para eles como referência de cultura. Se ele tem uma arte na escola, ele, ao longo do tempo, ele vai desenvolver um desenho, uma pintura, ele vai se encontrar como artista ou como alguém que consegue realizar algo, entendeu? Então, assim, a educação
esses projetos da educação são fundamentais para manter uma criança dignamente educada. Então, o meu projeto para a educação é só acrescentar e estender mais para que chegue ao máximo possível de pessoas que estão desassistidos nessa questão da educação. Respondi ou ficou... Não, tudo bem, ficou muito bem respondido. Né? Eu creio que já... Até porque tem isso gente já que deu para chega... bem. Oi? Pois não? Pode falar. Porque tem gente que chega... Não, porque tem gente que chega, eu vou fazer um monte de proposta e sai metendo um monte de coisas que não são viáveis. A gente tem que entrar com consciência. O Rio de Janeiro está falido. A pandemia deixou a gente mais falido ainda, porque são uma série de licitações que eles fizeram. Quer dizer, várias coisas que eles pegaram sem licitações, foram desviando cada vez mais dinheiro. A gente tem que ter propostas que sejam viáveis. Não adianta eu chegar aqui, eu vou construir 100 escolas, eu vou fazer uma lei que todo o bairro todo vai ter uma creche, vai ter creche. A gente não temos que botar o pé no chão e colocar dentro da venerância pessoas que tenham consciência da nossa situação atual, não só financeira, como a questão da educação também. Não adianta chegar e falar milhões de propostas que não são viáveis para fazer um papel bonito, porque depois as pessoas vão te cobrar. Nossa, a Janaína falou naquela live que ela ia fazer isso, aquilo, outro, e a gente não viu acontecer. E é isso que a gente vê hoje políticos fazerem. Tem muito político que perdeu credibilidade porque fez milhões de propostas que não eram viáveis para eles, e isso vai perdendo a credibilidade. E muita gente está desacreditada exatamente por isso. Fazer e oferecer propostas que eles não tiveram condições de colocar em prática. Ok, não, isso faz todo sentido. Está fechado, né? Até porque nós estamos em um momento em que a população ela está descrente, não só da política, mas dos políticos também. Político no sentido eleitoral da palavra. Então, em um contexto no qual as pessoas estão tão descrentes da política, uma pessoa tem um discurso que seja cada vez mais condizente com a realidade, que seja cada vez mais viável, apenas ajuda o eleitor a voltar a acreditar na política, porque o momento político que nós vivemos é simplesmente de descrédito. Jana Dawi, a conversa está muito gostosa, mas já caminhando aqui para os momentos finais da nossa entrevista, para tornar bem viável para quem está nos assistindo e para você também, eu gostaria de saber de Noé, do Lucas, se tinha mais alguma indagação a fazer, já que as respostas delas foram muito bem amplas, bem esclarecedoras, mas eu gostaria de saber de vocês se tem mais ainda alguma indagação para a nossa entrevistada. Não, eu não tenho uma indagação, mas eu tenho, de fato, vamos dizer assim, uma conclusão, que eu vejo o seguinte, né? Primeiramente, que a gente também, nós que estamos tentando reconstruir, né, a discussão política, a gente tem que mostrar à população que, por exemplo, o vereador não faz obra, que o vereador fiscaliza, que o vereador constrói, né, propostas, constrói projetos, né, e essa é a função do vereador, né, e que, como disse a Janaína muito bem, a gente também não pode ficar nessas falsas promessas, porque muitas vezes essas falsas promessas, elas geram um sentimento do chamado estelionato eleitoral, e esse estelionato eleitoral gera descrédito e dá margem para o que a gente está vendo hoje, né, o bolsonarismo boçal, ele está aí muito fruto também de um estelionato eleitoral. E vamos não só colocar a culpa na direita, mas também na esquerda como um todo, não só o PDT, não só nós, né, mas outros partidos que aqui a gente não vai aqui apontar dedo para A ou B ou C. Mas a gente tem que olhar para dentro de nós, rever os nossos conceitos e conversarmos e voltarmos a dialogar com a população em geral, que está tão descrente de tudo, né? Com certeza, Noé, com certeza. Eu também gostaria de acrescentar que hoje
nos estados brasileiros, no período de pós-pandemia, será necessária uma seriedade muito grande das pessoas na hora de legislar. Há alguns anos atrás, o Brasil passou por um momento de abundância econômica, e nesse momento de abundância econômica, nós tivemos alguns avanços. Porque não é tão difícil assim, não é fácil, mas também não é tão difícil um país avançar quando está com dinheiro sobrando. Só que daqui para frente, no período pós-pandemia, o aumento não será de abundância econômica, não, muito pelo contrário, né? Todos os números mostram que as próximas pessoas que vão legislar, né, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores e deputados, encontrarão cada vez mais um dinheiro minguado, até porque vem essa pandemia, vem os erros econômicos por parte do governo federal, e diante disso, isso exige pessoas mais sérias tratando da máquina pública. Lucas, antes de encerrar com o Júnior, você tem alguma consideração a fazer antes de eu passar a palavra para a entrevistada? Não. Eu só tenho mais uma conclusão, como bem disse o Noé. Quero agradecer a Jana por ter aceito o nosso convite mais uma vez, né? Que a sua representação e a sua liderança lá na região de Jacarepaguá demonstra que ela vai ser muito vitoriosa nessas eleições de 2020, né? Na luta e na defesa daquela população que hoje está entregue, né, à própria sorte, sem o apoio de nenhum ente do governo, nem o município, nem o prefeito Marcelo Crivella, nem o governador Wilson Pizza, e nem muito menos pelo presidente da República. Então, eu acho que uma nova liderança nascendo nessas regiões onde são de extrema necessidade, novas lideranças que possam conduzir o nosso município do Rio de Janeiro para tempos melhores, né? E, sem dúvida nenhuma, a Jana será uma das atuadoras disso. Muito obrigado. Exatamente. E aproveitar, eu gostaria de aproveitar para mandar um recado para o eleitor do Rio de Janeiro, né? Você que muitas vezes fica dizendo, não, eu vou votar em branco porque não tem quem votar, eu vou votar nulo porque não tem quem votar. Não, tem quem votar sim. Há pessoas preparadas, pessoas com propostas, que dialogam com a comunidade, tem trabalho prestado e está querendo mostrar mais serviço na Câmara de Vereadores. Viu? Acompanhe, porque dizer que não tem quem votar não é mais desculpa para votar em branco nem em nulo, não. E aí... Só um adendozinho aí, claro. Nogueira, se me permite. Claro. Nós já trouxemos aqui na Voz da Legalidade camaradas de grande valor do PDT que são pré-candidatos a vereadores no Rio. A Jana é uma delas, eu trouxe aqui o Vitor Almeida, lá do Jornal Dia, do Suburbano, eu trouxe aqui o Everton Gomes, gente da maior qualidade, né, que precisa ter a oportunidade, é o Rio de Janeiro que precisa dessa gente bem intencionada na Câmara dos Vereadores para defender os direitos do trabalhador e os direitos da população da nossa cidade. Com certeza. E vamos continuar assim, que esse espaço aqui da Voz da Legalidade é exatamente para mostrar o lado positivo da política que muitas pessoas, infelizmente, ainda não conhecem. Jana, a palavra é sua com as considerações. Vocês acabaram de falar, mas eu ia falar isso também. O PDT, ele vem com uma galera que tem preparo. Tá? São pessoas formadas, que têm trabalho, não está ali para entrar para a política para oba-oba, com palavras de ordem vazias. São pessoas que têm estudo, são formadas em direito, são professores, têm mestrado. E é uma coisa muito boa do PDT, que, aliás, é uma das coisas que me fez ficar lá, porque você vê que, hoje em dia, dentro da Câmara dos Vereadores, você tem muitas pessoas que estão lá porque é conhecido na região, é amigo de botequim não sei de quem, é filho de não sei de quem. Você vai olhar a vida pregressa dessas pessoas, elas não são formadas, elas não têm estudos, elas não têm preparo para estar ali. Então, assim, vamos pegar um Rio de Janeiro, se Deus quiser, né? Com pouco dinheiro. Então, tem que ter, na Câmara dos Vereadores, pessoas que vão fazer projetos e propostas de lei que sejam viáveis dentro da nossa situação econômica.
E para que isso aconteça, nós temos que ter pessoas preparadas, como eu, sou uma mulher formada, pós-graduada, quase 20 anos de direito, com projetos concretos. Tem outros colegas no PDT que você acabou de citar, e tem outros também igualmente preparados. Então, a Câmara dos Vereadores, os vereadores propõem leis para o município, coisas efetivamente importantes. Vereador não faz obra de rua, não faz esgoto. Então, essa venerância que as pessoas vinham antigamente, meio que enganando o povo, ela não existe, e eu espero que ela não continue esse ano, e que as pessoas tenham consciência de colocar pessoas realmente preparadas e comprometidas com a população, né? E o PDT tem isso, e eu espero que eu seja mais uma dessas pessoas, que as pessoas me deem essa credibilidade, esse voto, essa confiança, né? Uma mulher, uma mãe, e que tem uma vida pregressa limpa, nunca tive um processo, um problema com ninguém, e é isso que a Câmara dos Vereadores precisam, pessoas honestas, comprometidas, estudadas, e que estão sempre estudando até as questões do nosso Rio de Janeiro, para a gente poder fazer coisas que sejam leis efetivas, eficientes para a população. Obrigado, gente, pela entrevista, pelo acolhimento, foi muito bom. Eu não sou muito boa para falar assim, eu sou super tímida, gente, mas faz parte do processo, né? Vamos lá. Obrigada, gente, boa noite. Nada que uma campanha eleitoral não resolva. Jana, pode contar com a gente aqui sempre que você precisar de falar alguma coisa, pode falar com o Nogueira, pode me procurar o Noé. O espaço aqui está sempre aberto para você. Obrigada, gente. Exatamente. Muito obrigada mesmo. Pois é isso. E, mais uma vez, agradecer pelo convite. Com certeza você está ilustrando o plantel de candidatos, de pré-candidatos, que vem ao painel da legalidade, comentar, falar das suas propostas, e com certeza você é mais uma pessoa que contribui para mostrar que o PDT tem pré-candidatos diferenciados para as eleições de 2020. Então, uma boa noite a todos, agradeço a todos que acompanharam, e até a próxima do painel da legalidade.